sido atingidas, tá? Nós doamos 65 casas ao todo, né, desde a enchente de maio até o dia de hoje. E quando nós atingimos a marca de 65 casas, nós, Grupo Front, encerramos a nossa missão de construção de casas para as famílias atingidas. Foram 52 casas na cidade de Arroio do Meio e 13 casas mobiliadas completas na cidade de Mussum. E, Dalcira, quando nós finalizamos a nossa parte como Grupo Front, algumas prefeituras entravam em contato conosco, porque sabiam das doações que nós estávamos realizando. Algumas prefeituras entravam em contato, perguntando se o grupo não queria, de alguma forma, também estender essa doação a outros municípios. E nesse interim, nós entramos a prefeitura, houve um contato entre Prefeitura de Cachoeira do Sul e Grupo Front. Como nós havíamos, então, encerrado a nossa operação de doação de casas, nós indicamos para a Prefeitura de Cachoeira do Sul que fizesse um contato com um outro grupo que estava disposto a fazer a doação. Esse outro grupo, chamado Instituto de Desenvolvimento Agropecuário, que é ligado ao agro, havia arrecadado, junto com Fernando de Sorocaba e algumas outras entidades do segmento do agro, haviam arrecadado um recurso e estavam dispostos a construir casa desde que a prefeitura concedesse o terreno, né? Então, Dalcira, o que nós fizemos, nós, Grupo Front, foi apresentar Cachoeira do Sul para o Instituto Desenvolve Pecuária e, consequentemente, apresentar aquele fornecedor que havia nos feito a venda das casas, dessas 65 casas que nós havíamos comprado pelo Grupo Front. Quer dizer que, na verdade... E foi então, Dalcira, construída um termo de doação firmado entre Prefeitura com o Instituto Desenvolve Pecuária e a empresa que construiria as casas, que coincidentemente era o mesmo fornecedor nosso, tá? Então, só que o terreno, então nós fomos uma ponte de conexão entre Prefeitura, Instituto e empresa que forneceria as casas. Nesse interim, nesse meio tempo, o terreno que a Prefeitura de Cachoeira do Sul havia indicado para a construção das casas, houve alguns revés de liberação, alguns problemas ambientais, e esse terreno não foi disponibilizado para que o Instituto Desenvolve Pecuária, na época, fizesse a compra e construção das casas. Então, acabou não havendo uma efetivação dessa doação, porque não cumpriu-se alguns requisitos ali. Um dos requisitos prioritários seria a doação do terreno por parte da prefeitura. Isso, a prefeitura deveria disponibilizar um terreno, né, para que fossem, então, compradas, adquiridas as casas pelo Instituto e, consequentemente, feita a construção. O Grupo Front, ele não tem nenhum envolvimento nem com a doação do terreno por parte da prefeitura, por óbvio, nem com a compra das casas e nem com o Instituto. Nós apenas, Dalcira, nós apresentamos as partes visando auxiliá-los para o bem comum. Quer dizer que em nenhum momento foi cobrado esses R$42 mil por causa das prefeituras. Isso é o valor que vocês pagam para o construtor, e a doação para os municípios e para essas famílias, ela não tem custo nenhum. Muito bem colocado por ti, Dalcira, porque inclusive existe um termo firmado entre prefeitura de posse dos recursos para destinar para algum projeto que realmente saísse do papel. E esse termo é bem claro, a prefeitura entra com o terreno e o doador entra doando as casas, não tem nenhuma contrapartida financeira, tá? Isso foi um documento, inclusive assinado pela prefeitura, a prefeitura tem conhecimento, porque, né, é um documento público, né, não sei se tu já teve acesso, com certeza, né,
é um documento que está disponível para todos. O que nos surpreendeu na nota foi informar que o Grupo Front, né, ele menciona inclusive uma membro do grupo, onde o grupo estaria cobrando 42 mil por casa e que isso não seria uma doação, sim uma venda, né? Enfim, eu acredito que acabou dando uma confundida e é isso que a gente está esclarecendo agora, porque nesse termo o Grupo Front sequer participa dele e o termo é de doação das casas, não é venda de casa, sim o terreno. Quer dizer, que nem o momento, nem o Grupo Front e nem o Agro cobraram da prefeitura esses 42 mil reais. É claro que esse é o valor que vocês pagam para quem constrói as casas, para o fornecedor do material. Isso é com vocês. Quem vai? Agora, quando a casa chega aqui e é entregue a chave para a moradora, porque normalmente são mulheres, né? Chefes de família, que possuem filhos com portadores de pessoas com portadores de deficiência, né, PCDs, e entrega uma chave, essas pessoas não pagam absolutamente nada, o município não paga nada. A única coisa que o município se compromete, a exemplo do que fez com outros municípios, inclusive Candelária, como você mesmo falou, município de Arroio do Meio, Mussum, etc., as prefeituras fornecem os terrenos, o que acabou não acontecendo em Cachoeira do Sul. Isso, perfeito. E Dalcira, a prefeitura, então, entra com o terreno, o doador entra com a casa, né, com a doação do recurso, para a compra das casas direto com a empresa que vai fazer a construção. Né? Tá certo. Bom, isso... Dalcira, só para eu encerrar, para fechar o contexto do histórico, então nós, Grupo Front, apresentamos as partes e ficamos, de alguma forma, acompanhando esse desenrolar, para ver se as casas seriam concluídas. Inclusive, nós, Grupo Front, nós já havíamos reservado 50 fogões, 50 mesas com 4 cadeiras, diversos itens para ajudar na mobília dessas casas. Então, nós estávamos acompanhando esse projeto para que a gente pudesse fazer a doação de alguns itens para mobiliar essas casas. Quando nós, Grupo Front, descobrimos, tomamos conhecimento de que o Instituto Desenvolve Pecuária havia, por questões de não liberação do terreno por parte da prefeitura, por causa das questões de pendência diária, que eles iriam trocar a cidade, nós, Grupo Front, fomos até a cidade de Cachoeira do Sul para comunicar. Então, nós comunicar que, olha, o negócio não vai avançar, o Instituto vai destinar recurso para outros municípios que já têm o terreno e eles estão, de alguma forma, do meu ponto de vista, cobertos de razão, porque o tempo é primordial para essas doações acontecerem. Então, quem tem disponibilidade, interesse, consegue viabilizar o terreno, tem que ir construir, porque tem famílias em todas as cidades precisando de habitação, né? Quando nós fomos até Cachoeira, então, a nossa colega do grupo, a Juliana, para comunicar, acredito que nessa reunião possa ter, né, de alguma forma, sido perguntado qual seria o valor aproximado do investimento em cada uma das casas. E como tu bem falou no início, 42 mil reais era o preço que nós, Grupo Front, pagávamos para a empresa fornecedora construir 100% da casa, entregar a casa 100% pintada, com iluminação elétrica e hidráulica, mais o custo que nós tínhamos por paisagismo. Só para tu ter uma ideia, Dalcira, as 65 casas que nós entregamos em Arroio do Meio e Mussum, nós fazíamos até um projeto paisagístico, onde cada casa tinha florzinha na janela, coqueiro plantado, árvores frutíferas. Por quê? Porque a gente não estava só doando uma casa, e sim um lar para que as famílias atingidas pudessem resgatar a dignidade e dar os primeiros passos numa nova jornada e num novo desafio que tinham enfrentado. Bom,
Tiago Esmeraldino, está feito o esclarecimento, você que é vice-presidente do Grupo Fronte, perdão. Eu fico pasma que Cachoeira de Novo consegue, né, perder uma doação tão importante quanto essa, porque o Dunga, hoje à tarde, também, a gente vai usar daqui a pouco a entrevista que ele deu, né, disse também que as casas da Fundação do Bem, exatamente por causa dessas pendengas do enrola e não desenrola nunca sobre a questão do terreno, Cachoeira perdeu as casas também da Fundação do Bem. Infelizmente, isso não vai acontecer mais, ele deixou muito claro, ele até contou detalhes que a gente não sabia, de várias reuniões que aconteceram aqui em Cachoeira, né, e é uma tristeza, porque essas pessoas precisam. Candelária já deu andamento aos seus projetos, Mussum, bom, Vale Taquari é o maior concurso, né, eu sempre digo, né, querem saber como se vive em comunidade, passem lá no Vale Taquari e tomem uma lição. Né, Arroio do Meio também, tantos outros municípios, né, me parece que também Guaíba, entre outros, todo mundo conseguiu se agilizar e correr em busca desses terrenos, né? E eu sei que você me disse que, inclusive, eu acho que Arroio do Meio, a prefeitura conseguiu um terreno menor que foram colocadas tantas casas, conseguiu outro terreno, foram colocadas outras tantas casas, e não um loteamento de 50 e poucas casas, né? Essas casas foram distribuídas em vários terrenos do município. Exato, Dalcira. Tu sabe que uma dificuldade, a enchente acabou pegando todos de surpresa em todos os sentidos, né? Então, algumas cidades, a exemplo de Arroio do Meio, elas disponibilizavam um terreno em área urbana, próprio, mas um terreno de 20 metros por 40 metros numa esquina. Então, nesse terreno, por exemplo, a gente conseguia projetar e construir 6, 7, 8 casas em um único terreno, claro que num terreno em formato de condomínio, né? Então a gente construiu diversos mini condomínios para que as famílias pudessem atingir o primeiro objetivo, que era sair dos abrigos, ter dignidade, né? Eu acho que esse foi o grande esforço do poder público, era devido à sua burocracia, à sua morosidade, era tentar viabilizar da melhor forma possível, né? Claro que dentro de todo o processo, devido ao processo legal e legalidade, mas achar formas de atender rápido a população. A gente está falando de algo que aconteceu há um ano, há um ano já, né? São 12 meses, é muito tempo. Então as famílias não podiam ficar esperando todo esse tempo do desenrolamento do terreno. Tem que achar alternativa, né? Eu acho que esse é o grande desafio de qualquer empresa que passa por uma dificuldade, é enxergar novas fontes de retomar o negócio, e assim como os municípios que acabaram sendo atingidos também ficaram com essa missão. A gente acabou tendo, né, Dalcira, uma campanha e uma eleição no meio do desastre da enchente. Eu acredito que isso também possa, de alguma forma, ter contribuído em algumas cidades esse desencontro, porque ao mesmo tempo que a cidade estava fragelada, pensando em como reconstruir, ainda tinha que se encarar um pleito eleitoral, e a gente sabe do envolvimento que isso acaba gerando, né? Então, bom, de qualquer maneira, muito obrigado. Eu só quero que você responda sim ou não, certo, Tiago? Nós temos, nesse momento, possibilidade nenhuma de reverter essa situação? Não. Porque, como eu te falei, Dalcira, nós, Grupo Fronte, nós não éramos nós quem estávamos fazendo a doação, né? Nós apenas conectamos a prefeitura ao instituto que tinha recurso para destinar para a construção de casas, que é o Instituto Desenvolve Pecuária. O nosso grupo nunca formalizou para Cachoeira do Sul, para o município de Cachoeira do Sul, essa sinalização que nós doaríamos. Não, a gente aproximou as partes interessadas para que fosse, então, concretizado através deles, e nós faríamos a doação dos itens. Né? Mas com a doação, mas com a desistência da Fundação da Agro, esses itens que vocês doariam para Cachoeira já foram doados para outros municípios. Isso, exatamente. A gente já começou a fazer a destinação, desmobilização. A gente estava, só para teres uma ideia, a gente estava pagando um depósito para manter esses itens armazenados para quando as casas forem mais dias, mais
30. Como nós havíamos, de alguma forma, nos comprometido com a doação desses itens, nós achamos por bem ir até a prefeitura e fazer uma comunicação de que, como as casas não seriam doadas, né, o Instituto já havia destinado recurso para outras cidades que viabilizaram os terrenos, nós estávamos também encerrando o nosso compromisso. Então, essa foi a única reunião que o Grupo Fronte teve junto à prefeitura, não como doador, e sim como um parceiro, né, que estava tentando viabilizar uma doação para a cidade. Quantas casas vocês ajudariam a mobiliar? Nós, em Cachoeira do Sul, eram todas as casas que o projeto do Instituto Desenvolve Pecuária, do agro, viesse a executar, nós ajudaríamos na mobília das casas. Eram 54 casas, se não me falha a memória. Do Instituto eram 50 casas. 50 casas. 50 casas. 50 casas ao todo. E a primeira etapa, eu acredito que eram 20 casas, depois mais 20 e depois mais 10 casas. Não era 50 tudo de uma vez só, tá? Daí tem que ver o termo feito entre a prefeitura e eles. A gente acabou só acompanhando, como eu te falei, né? Então, eu não falo em nome do Instituto Desenvolve Pecuária, eu falo em nome do Grupo Fronte, que sequer fez parte, né, formalmente dessa doação. A gente estava acompanhando por ter conectado as pontas. Muito obrigada, Tiago Esmeraldino, que é vice-presidente do Grupo Fronte, por ter nos atendido e ter dado esses esclarecimentos aqui.